noite a todos. Amém, igreja? Vamos se levantar e começar com uma oração ao Senhor. Senhor, nos colocamos nessa noite diante da Tua presença com corações quebrantados, Pai. E que o Senhor possa abrir a nossa mente para receber tudo aquilo que o Senhor já nos preparou essa noite, através dos louvores, através da palavra, Pai. Que o nosso coração não seja endurecido, para que tudo que é preciso penetrar no nosso coração, Pai, nós possamos conseguir ouvir, entender e praticar a Tua palavra, Pai. Que o Senhor possa reinar em nosso meio, apesar de nossas dificuldades e apesar de nós mesmos, Pai. Que o Teu Espírito Santo se faça presente em nosso meio e dentro de nós, a nos conduzir durante este culto inteiro, Pai. Que o Senhor também possa ouvir os nossos clamores, os nossos louvores e receber o nosso canto com alegria, Senhor Deus. Porque nós trazemos uma adoração, Pai, do nosso coração. Que o nosso coração esteja conforme a Tua vontade, Senhor. Por isso te amamos, te adoramos, Deus, e te louvamos nessa noite. Vem como você estás para adorar ao Senhor. Vem como você está diante do Pai. Romanos 14 diz: toda língua confessará ao Senhor e todo joelho se dobrará. Não há um que não seja ou não tenha ouvido a falar do Senhor em algum momento na vida. E aqueles que ainda não foram, um dia serão. E o Senhor, Ele vem falar para nós. Isso é um preparo para algo maior na eternidade. Porque um dia nós iremos adorar a Ele melhor, com mais força, com mais alegria. Não pensando nos problemas que talvez você chegou aqui lembrando. Não pensando nas dificuldades que você chegou aqui talvez pensando. Não pensando somente nas batalhas. Essa música vem falar que é a hora da adoração. Não é a hora da reclamação. Não é a hora da murmuração. É para cantar com alegria, porque o Senhor nos deu vida e vida em abundância. Amém? Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás, para
Sinta o tremor dos montes, ouça o ecoar do mar. Quando o povo se levanta pra adorar Cristo Senhor. Sinta o tremor dos povos, ouça as vozes a cantar. Canta. Quando o perdido encontra Jesus Cristo Salvador. Canta pensando na letra, vai. Vejo Deus está movendo entre as nações com seu poder, jovens e velhos adorando com toda a força. Os céus então se abriram pra Jesus Cristo, o Rei que vem. Abra o coração e deixa a música ecoar por toda a terra. Som de esperança, som de esperança, um som de júbilo, faz-nos dançar ao Rei da Glória. Sinta o tremor das trevas, com os santos a louvar, e as nações em um só coro, toda a terra restaurar. Vejo Deus está movendo, canta, das nações com seu poder, jovens e velhos adorando. Os céus então se abriram pra Jesus Cristo, o Rei que vem. Abra o coração e deixa a música ecoar por toda a terra. Som de esperança, um som de júbilo, faz-nos dançar ao Rei da Glória. Canta! Abra o coração e deixa a música ecoar por toda a terra. Som de esperança, um som de júbilo, faz-nos dançar ao Rei da Glória. É verdade que
se abrirão, temerão. Se é real, canta! E assim nós cremos, vivemos pra ti, vivemos pra ti. Canta pensando na letra, vai! É verdade que quando o povo orar, canta com sentido, vai! Mortos vão viver, cegos vão te ver. Isso é real, canta! Sim, é real. E assim nós cremos, vivemos pra ti, vivemos pra ti. Escreverei a história de Deus nesta nação. Proclamarei a todos os povos a sua lei. Vou me erguer, se vou correr pra ti, ó Deus, pra ti, ó Deus. Se verdade é que ao erguermos com o poder de Deus e a palavra em mãos, os milagres sim, todos vamos ver, quebrantados vão a história fazer. Sim, é real. E assim nós cremos, vivemos pra ti, vivemos pra ti. Escreverei a história de Deus nesta nação. Proclamarei a todos os povos a sua lei. Vou me erguer, se vou correr pra ti, ó Deus, pra ti, ó Santo é o Senhor. Canta isso. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Cantamos Santo é o Senhor. Canta isso, mas canta com todo o seu coração. Santo É o Senhor. Ele é santo. Santo é o Senhor. Cantamos Santo é o Senhor. Põe sentido na tua música, canta. Santo é o Senhor. Escreverei a história de Deus nesta
Esse é o meu respirar. Esse é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. E este é o meu pão. Tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem ti, Jesus. Perdido estou sem ti. Eu nada sou sem ti, Jesus. Perdido estou sem ti. Esse hino fala sobre o respirar, sobre o Espírito Santo vivendo em nós. Fala que Ele é o nosso pão. E quando eu penso em respirar, logo lembro de Gênesis, quando Deus sopra pela primeira vez o fôlego dele sobre as narinas do homem, dando então vida, a vida de Deus. E muitas vezes a coisa mais simples que nós podemos fazer no nosso dia a dia, que é simplesmente acordar, respirar, abrir os olhos, saber que estamos vivos, saber que tem um Deus que nos criou e nos ama, independente do que nós somos, já é motivo para sermos gratos, já é motivo de falar obrigada, Deus, por mais um dia.
Já é uma missão cumprida poder respirar no mundo onde, se o Senhor não tivesse mandado o seu Filho, não era para nós estarmos aqui, nós já estaríamos condenados. Mas não somos condenados porque Ele decidiu nos amar, Ele decidiu nos escolher. E é com essa escolha, é com esse amor que nós temos que lembrar e levar o nosso fardo diariamente por Deus. É pegar a nossa cruz, negarmos a si mesmos, negarmos a nós mesmos. E olhar para frente, que é o Senhor. Não deixar as distrações do mundo, do dia a dia, da tecnologia, as informações dominarem a sua mente, mas perseverar na palavra do Senhor dia e noite. Porque é ela que é o nosso pão. Ela que nos alimenta quando nós estamos fracos, quando nós estamos perdidos, quando estamos perdendo batalhas. Se não é a palavra, se não é o sustento do Senhor, quem mais vai nos prover? Quem mais vai orar por nós? Quem mais vai ouvir os nossos clamores? Se não o Deus que fez os céus e a terra, uma imensidão. Até mesmo a terra contempla o Senhor no meio do silêncio. Se você for no meio da natureza, você não vai ouvir nada, mas você só de olhar para a natureza já vai saber que eles estão louvando ao Senhor. Mas nós, temos voz, temos boca, temos saúde, então glorifica ao Senhor, porque nós nada somos sem Ele. Vamos cantar mais uma vez, igreja. E eu nada sou sem Ti, Jesus. Só a igreja. Amém, igreja. Amém, queridos. Amém, queridos. Abram suas Bíblias ou seus celulares em suas Bíblias. Quer dizer, suas Bíblias em seus celulares. Finalmente o frio veio, né? Graças a Deus. Já estão com saudade do calor de novo? A minha esposa está com saudade já né, amor? Querido, dando continuidade ao livro de Salmos, hoje eu quero trabalhar com vocês o Salmo de número 10. E o título dessa pregação é O Senhor dos Oprimidos. Eu acredito que todos nós, em um momento na nossa vida, nós nos sentimos oprimidos por algo. Eu lembro que, quando o meu pai faleceu, algumas vezes, não sei se algo
da mente ou o quê, eu ouvia algo maligno falar no meu ouvido que queria me matar. Então, eu sentia esse tipo de opressão naquele momento. Parecia um espírito de morte mesmo, que ficava cercando a minha vida e querendo algo nesse aspecto. E eu lembro que um amigo de seminário, que hoje também é pastor, o Jimmy, uma vez ele chegou para mim assim, e falou do nada, assim, nesse mesmo tempo em que eu tinha perdido meu pai, ele chegou para mim e falou assim: Pipe, Deus mandou falar para você que Satanás pediu a tua vida, que Satanás está querendo matar você. Claro que nós sabemos que nós temos um inimigo em comum e que esse inimigo quer nos matar e quer nos destruir todo o tempo. Mas foi um período em que eu senti muito a opressão nesse aspecto, né? E quando essa igreja começou também, lá em 2001, eu e a Kátia tivemos muitas experiências assim nesse aspecto sobrenatural, com algo que a gente entende que, de fato, era Satanás, né? Inclusive, nós tínhamos algumas visões dentro do nosso quarto, assim, que a gente via o inimigo se apresentando mesmo, né? Não naquele aspecto de com chifre, todo vermelho, né? Com roupa do Atlético, não era isso, né? Mas apareciam, né, sombras no nosso quarto, assim, e aconteciam alguns fenômenos dentro da nossa casa, assim, inexplicáveis, e que o intento era, de alguma forma, nos intimidar e fazer com que a gente desistisse. Então, nesse tempo que começou a Gólgota, eu lembro que tinha uma pessoa que falava que ela tinha parado de orar, inclusive, e deixado de lado essa coisa da intercessão, essa coisa da guerra espiritual, porque era ela se propor a orar que as coisas começavam a dar errado, que o inimigo se levantava, passava a ter pesadelos, coisas nesse aspecto, né? Eu achava engraçado isso, né? Porque a pessoa começa a orar e ela desiste de orar, ela para de orar porque Satanás começa a oprimir ela, ela prefere ter paz do que ter comunhão e ter uma vida de oração, né? Então, eu também entendo assim, eu entendo que quando a gente se propõe, de fato, a buscar a Deus e ter uma vida de santificação, uma vida de obediência a Deus, eu creio que o inimigo se levanta, né? O inimigo se levanta, porque uma das coisas que o C.S. Lewis fala, inclusive, no livro Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, uma das coisas que ele fala ali como estratégia do inimigo é que ele, se tem um crente que é aquele crente que não ora, aquele crente que não está nem aí com as coisas de Deus, que não está preocupado com as coisas de Deus, a coisa que Satanás não faz é incomodar esse cara. A alegria dele é deixar essa pessoa em paz, vivendo a vida dela, né? Vivendo naquele mundo de alienação, porque essa pessoa não incomoda ele. Essa pessoa só vai para a igreja. Vai para a igreja e ponto final, está tudo certo. Não tem nenhuma ameaça num crente que apenas vai para a igreja e, durante a semana, ele nem lembra que Deus existe. Então, nesse aspecto, se propor a viver uma vida com Deus realmente é viver uma batalha, né? A gente estava ministrando para os casais no sábado passado e tratando justamente sobre isso, né? Uma das coisas que é essa questão da guerra espiritual, né? Todo cristão ele está inserido numa guerra espiritual. Ou ele está apanhando, né, e o apanhar nessa questão pode ser vivendo uma vida de alienação, se sujeitando realmente à vontade do diabo, que é essa, que a gente permaneça inerte, que a gente não faça absolutamente nada pelo outro, não faça nada pelo trono de Deus, não faça nada nesse aspecto de buscar a Deus, né? Ou então aqueles que, de fato, estão procurando melhorar seu casamento, melhorar a sua vida com Deus, né, e o seu ministério, e aí sim, com certeza, procurando uma guerra com Satanás, né? Alguns especulam e acreditam que tanto o apóstolo Paulo quanto o apóstolo Pedro talvez tenham morrido no mesmo dia. A gente não tem certeza disso, né? Mas alguns acreditam que os dois morreram no mesmo dia, né? Eu fico pensando na festa que foi para Satanás no dia que os dois grandes apóstolos morreram martirizados em Roma.
Então é isso. Eu acho que tem crente que, quando morre, Satanás fala assim: graças a Deus. Ele até faz um louvor ao Senhor, porque aquele cara morreu, né? Agora, tem uns que, quando morrem, não faz diferença nenhuma. Então, a gente tem que ter essa convicção de que precisamos buscar a Deus. Mas o salmista, ele começa dizendo assim: Senhor, e aí, como todos nós já sabemos, no hebraico ele vai falar Yahvé. Então, Senhor, por que estás tão longe? Por que te escondes em tempos de angústias? Então, esse é o sentimento de todos nós, em alguns momentos. Em alguns momentos, nós temos esse sentimento de que Deus nos abandonou, de que Deus nos deixou à própria sorte. Algumas pessoas conseguem viver a vida sem nenhum tipo de expectativa para com Deus e, portanto, vivem suas vidas, de fato, negando a existência de Deus, né? Então, não tem a quem reclamar, não tem para quem recorrer. Então, não tem esse tipo de crise nesse caso. Se as coisas dão errado, as coisas simplesmente dão errado, e é assim que a vida funciona. Eu estava assistindo uma entrevista de um cara que eu sou fã já há muitos anos, que é o João, e ele é guitarrista do Ratos de Porão. Então, eu estava vendo uma entrevista do João, e o João falando umas coisas assim, bem contraditórias, né, que ele, falando de assuntos políticos, né, de questões assim, e criticando algumas questões de cunho político, mas, ao mesmo tempo, ele falava assim que, por exemplo, quando ele está assistindo um futebol e um cara faz um gol lá e levanta o dedo para o céu e agradece a Deus por aquele gol, né, a vontade que ele tem de pegar alguma coisa assim, arrancar a cabeça daquele cara, esquartejar o cara e matar o cara, né? Eu falei, mas que coisa mais contraditória, né, cara? Que coisa mais contraditória. Você odeia a esse ponto de desejar a morte de uma pessoa que faz qualquer coisa contrária àquilo que você tem como filosofia de vida, né? E nós não fomos chamados para odiar ninguém, né? A Bíblia fala que irai-vos, mas não pequeis. Então, claro que nós sentimos raiva, nós sentimos ódio em certas coisas nesse mundo, né? Há certas coisas de injustiça que acontecem no mundo que a gente se ira, a gente sente raiva, a gente sente vontade de arrancar a cabeça de alguém de vez em quando, né? Às vezes pode ser do marido, às vezes pode ser da esposa, né? Mas a gente passa por essas questões. Então, mas no que envolve o cristão, aí é diferente, porque nós cremos num Deus que, teoricamente, na Bíblia, propõe um Deus que está sempre presente. Então, quando nós não passamos por essas dificuldades e nós não sentimos ou acreditamos que Deus não está presente naquele momento de crise, a gente entra nesse tipo de crise, né? O que está acontecendo? Por que você me abandonou? Às vezes é um casamento que está se desfazendo e a gente se pergunta, né? Onde está Deus? Onde está Deus? Quantas e quantas vezes eu ouvi de pessoas que estavam passando por situações na vida em que, por exemplo, o marido pecou ou a esposa pecou e a pessoa entra numa crise. Por que Deus permitiu que aquilo tivesse acontecido, né? Como se Deus tivesse um controle absoluto sobre as nossas atitudes. Então, se Deus tivesse um controle absoluto sobre as nossas atitudes, nós pecaríamos? Não. Não. Essa é a grande crise da teologia, né? Inclusive essa teologia reformada, né? Conciliar essa coisa da soberania de Deus com a responsabilidade humana. É muito difícil conciliar isso. É difícil mesmo, né? Porque há textos bíblicos que parecem apontar que Deus tem o controle de todas as coisas, e há textos bíblicos onde o homem é o responsável pelas escolhas que faz, né? Eu creio nas duas coisas, mas eu creio que a soberania de Deus sobrepõe todas as coisas. Então, ainda que haja liberdade para algumas burradas que a gente comete na vida, né, tudo isso está dentro da soberania de Deus, porque, de alguma forma, isso vai convergir, de alguma forma, para algo que vai glorificar a Deus de alguma forma. Amém? Certo? Eu sempre falo daquela questão da liberdade em Deus, né? A liberdade que o cristão tem em Deus é uma liberdade que tem um limite. Por causa do seu amor por nós,
por causa da sua soberania em nossas vidas, quando nós vamos ultrapassar aquele limite da graça, Deus dá um tapão, como um bom pai, dá um tapa na orelha para que a gente volte para o centro da vontade dele. Amém? Porque quantas vezes eu estive muito perto desse limite entre a fé e a apostasia, entre a fé e deixar de caminhar com Deus por causa de idiotices na vida, por causa de escolhas estúpidas. Né? Amém, queridos? Certo? Então, essa é a indignação dele. Ele começa a ficar indignado, ele começa a pensar e a cogitar que Deus está se escondendo dele, como se Deus estivesse fugindo dele. E isso não faz muito sentido para nós. Nós que cremos num Deus que é onipresente, um Deus que está presente o tempo todo, por isso que tem certas teologias que são confusas nesse aspecto e parece validarem esse tipo de coisa. Por exemplo, teologia que fala, pecou, o Espírito Santo sai. Você se arrepende, o Espírito Santo volta a habitar na tua vida. Você peca, o Espírito Santo sai da tua vida. Né? Você se arrepende, o Espírito Santo volta para a tua vida. Esse tipo de teologia parece favorecer esse tipo de crença. A crença de que é possível mesmo que Deus foge da gente, de que Deus nos abandona, de que Deus larga a mão dos seus escolhidos, dos seus filhos. Então, o salmista está enfrentando uma crise, ele está observando certas coisas acontecendo ao redor dele, e ele pensa, ele cogita que Deus está abandonando ele, de que Deus não está perto dele. E muitos de nós podemos pensar assim, né? Em muitos momentos da nossa vida. E aí sempre é aquilo que eu tenho falado, especialmente nesses últimos tempos, que nós temos que sempre confrontar aquilo que nós sentimos com aquilo que a palavra diz. Nós não podemos estar sujeitos aos nossos sentimentos. Jamais. Porque sentimento é uma coisa que se altera, é uma coisa que modifica. Você vê por pessoas que estão apaixonadas, né? Se apaixona, fica louco de paixão, perde totalmente o raciocínio, fica cego, fica um bobo. Né? Eu falo porque eu fiquei assim com a minha mulher. Né? Fiquei parecendo um retardado. Né? Então, você perde o raciocínio, você não sabe mais como raciocinar direito, você abandona projetos, você abandona sonhos. Tem gente que abandona a faculdade, tem gente que perde o emprego porque não consegue raciocinar mais. Fica tomado por isso. Né? Enquanto a pessoa que realmente é movido pelas suas razões, o sentimento está ali. Mas esse sentimento, dizem que a paixão dura 2 anos. Diz que depois é, no máximo, 2 anos. Tem gente que dura um dia, tem gente que dura meses. Né? Então, dura 2 anos. Mas a razão ela precisa predominar sobre aquilo que nós sentimos. Então, mesmo que você se sinta abandonado, se apegue naquilo que a Bíblia fala, naquilo que a palavra diz. Que o Senhor Jesus disse, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, ou seja, até o fim de todas as coisas deste mundo. Amém? Certo? Então, confronte esse sentimento. Uma das coisas interessantes é que essa palavra no hebraico, angústia, ela significa dificuldades, ela significa aflição, ela significa problemas, ou seja, quem que não tem problema? Quem que não passa por momentos de problemas, de angústia, de dificuldade? Quem de nós que não passamos por isso? E que, então, diante desses problemas, dessas dificuldades, que muitas vezes vêm de bando, né? Às vezes, lá em casa, lá, tem semana lá que a coisa vem de bando, assim, acontece tudo errado num dia só. Quantas vezes nós não passamos por isso? Mas uma coisa interessante, que essa palavra também significa, que fala sobre esposa rival. Então, o salmista também está falando de alguma forma assim, por que te escondes em tempos que a minha esposa está brigando comigo o tempo todo? Está como minha inimiga. Imagine essa mulher, cara. Essa mulher faz o cara quase apostatar na fé de tão endemoniada que ela é. Né? Essa semana vai ser longa, hein, amor? Altos aconselhamentos. Então, porque isso traz também, queridos, isso traz também para essa relação mais íntima.
também, que é o casamento. Entendeu? Porque muitas vezes a gente pode olhar para o nosso casamento e pensar a mesma coisa. Puxa vida, o que eu fui fazer da minha vida? O que eu fui fazer da minha vida? E agora, pô Deus, por que você deixou eu fazer esse tipo de coisa? Hoje, no almoço, eu estava comentando com a Cátia e com a Débora, falando sobre isso, falando sobre de pessoas que eu sou muito difícil, vai ser muito difícil eu falar assim coisas assim muito radicais assim para pessoas assim, sabe? Geralmente eu procuro ser uma pessoa bem moderada, com muito cuidado, com muita sabedoria, porque às vezes eu posso estar errado. Posso estar errado. Talvez seja a vontade de Deus. Mas teve pessoas aqui, inclusive um casal, que eu falei literalmente, tanto para ele quanto para ela, assim, ó, não casem. Vai viver a tua vida para lá e vai viver a tua vida para lá. Você não foi feita para ele e ele não foi feito para você. Você quer ir para cá, ele quer ir para cá, para outra direção. Não façam isso com vocês. Não façam isso. E olha, que para eu falar isso, queridos, é porque eu estou tendo muita convicção disso que eu estou falando. Era visível que ali ia dar B.O. Aí ela foi num outro pastor, falou totalmente o contrário do que eu falei. Não, isso aí, eis que vos digo. Vejo. Então, mais uma vez, eu vou falar. Por mais que eu não fale para vocês, Deus está me mandando falar, se Deus me colocou, a mim e a Cátia, como pastores na vida de vocês, isso não significa que aquilo que eu estou falando não vem da parte de Deus. Amém? Agora, se for só uma questão de falar, Deus mandou falar, amém, eu começo a fazer isso. Amém? Certo? Vou chegar para você, olha, Deus está falando, daí vocês que se lasquem se desobedecer. Amém? Aí o que aconteceu? Aconteceu, o que vocês adivinham que aconteceu com o casamento? Exatamente tudo aquilo que eu falei que não era para ter feito, eles fizeram e o negócio deu B.O. mesmo. Né? Então, assim, só que, veja só, uma vez que casou, mesmo que eu tenha falado, olha, vai dar B.O., o que eu falei depois, por exemplo, ele me procurou, falou, Pipe, estou querendo largar os bets aí. Entendeu? Antes que tenha assassinato. Né? Falei, estou querendo largar os bets, não aguento mais. Eu falei assim, você já orou? Ele falou assim, orei. E o que Deus te falou? Que é para eu não separar. Eu falei, então, por que você está perguntando para mim? Você quer que eu fale o quê? Porque eu creio nisso. Cara, mesmo que vocês dois, um queira ir para cá, o outro queira para lá, uma vez que você está casado, cara, vai ter os pulos. O ser humano é ajustável, a gente se ajusta, a gente se ajeita, a gente vai convergindo de um lado para o outro e vai encontrando as coisas em comum, e é possível, mesmo pessoas antagônicas, pessoas que tenham personalidades muito diferentes uma da outra, há possibilidade de dar certo. A gente consegue, querido. Sabe por quê? Porque você tem Jesus na tua vida. Amém? Quem não tem Jesus, eu não sei. Mas se você tem Jesus, que é o Senhor da tua vida, cara, não tem como não dar certo. Só não dá certo por teimosia, por orgulho, por falta de caráter e por coisas assim. Agora, se você se submete ao Senhor Jesus, as coisas podem dar certo. Agora, tem que os dois quererem, né? Porque se um não quer, aí não tem conversa mesmo. Quantas vezes eu e a Cátia, assim, tentando salvar alguns casamentos, quando a pessoa chegava para mim e falava assim, Pipe, não quero mais, eu já nem perdi meu tempo. Eu falava, olha, não tem por que perder tempo aqui. Antes a gente tentava, mas com o tempo a gente aprendeu que não adianta nada, porque ou os dois querem ou deixa quieto. Porque se eu não quer... Aí teve uns que falavam, não quero, e a gente insistia, ficava lá semanas tentando. Quando o coração se fecha, especialmente mulher.
especialmente esposas. Quando as esposas fecham o coração, querido... essa pregação não é machista, viu? Não é nenhum ataque às mulheres aí, tá bom? Eu estou falando da nossa experiência, né? Amém? Versículo 2, queridos. Deixa eu correr aqui, senão eu vou ficar falando até amanhã. Em sua arrogância, o ímpio persegue o pobre, que é apanhado em suas tramas. Então, a arrogância aqui no hebraico vai estar falando sobre orgulho, né, altivez. Então, é a pessoa que ela é tão arrogante, ela é tão cheia de si mesma, que ela gosta de perseguir o outro. Perseguir aquele que é mais humilde, aquele que ele tem a facilidade de enganar. Aí, no versículo 3, ele se gaba de sua própria cobiça, e em sua ganância amaldiçoa e insulta o Senhor. Então, é isso que acontece. Eu estava falando do João lá, né, que olha para o cara que glorifica a Deus, e ele fala, esse cara é um babaca que está fazendo isso. O cara que exalta a Deus pelo um gol que ele fez, foi ele que fez, não foi Deus quem fez o gol. Mas ele teve a petulância, segundo ele, de glorificar a Deus por algo que ele fez. Então, que triste que é uma vida de uma pessoa que não tem a quem glorificar, a quem exaltar. Porque a adoração, queridos, ela é intrínseca ao coração humano. Nós vamos adorar algo. Ou é Deus, ou é o meu time de futebol, ou é a minha banda, ou é algo, o meu trabalho, ou é o dinheiro. Algo a gente sempre vai voltar o nosso coração para a adoração. Na sexta-feira, eu e a Cátia estávamos lá em Guaratuba, e estava frio, estava um vento, então não tinha como entrar no mar, né? Então, ela ficou lá com os pés na água, lá, mas eu fiquei na calçada, sentado num banquinho, e o céu ele teve várias nuances, assim, sabe, de nublado, assim. Tinha uma parte do céu que entrava mais luz, e eu fiquei ali, naquela calçada ali, sabe, adorando a Deus e glorificando a Deus por aquela visão que eu estava tendo, assim, sabe, vendo o mar, vendo a beleza da natureza e glorificando a Deus. Eu comecei a me quebrantar ali, eu comecei a chorar. Aí eu peguei meu celular, já abri meu Spotify, coloquei Marcos Witt, que é um cantor mexicano, né? Mexicano, e coloquei umas músicas de louvor ali, fiquei ali adorando a Deus, sabe? E como é bom isso! Parece que isso faz parte do manual de fábrica. Porque quando a gente adora a Deus, há um preenchimento de propósito, há um preenchimento de vida dentro de nós. E como foi maravilhoso isso, sabe? Eu fico pensando, cara, eu podia estar ali olhando assim, nossa, como é bonito o fruto do acaso. Olha esse mar que se originou sozinho. Olha essas nuvens miseráveis estragando o meu dia. Entendeu? Eu podia estar ali olhando para aquela areia, tá? E areia, e daí? Entendeu? Não tem por que louvar. Então, quando a gente olha em tudo um propósito, em exatamente tudo que existe um propósito, até mesmo as coisas ruins da nossa vida, a vida fica mais leve. É muito mais leve a vida quando a gente olha para tudo com esse coração de glorificar a Deus e ser grato a Deus por tudo. Ou não fica? A luta, as dificuldades diárias não são mais fáceis de enfrentar quando Deus está junto com a gente, quando a gente sabe da presença de Deus, né? Amém? Certo? Continuando, queridos. Em sua presunção, o ímpio não o busca, não há lugar para Deus em nenhum dos seus planos. Os seus caminhos prosperam sempre, tão acima da compreensão estão as tuas leis, que ele faz pouco caso de todos os seus adversários. Pensando comigo mesmo, nada me abalará, desgraça alguma me atingirá, nem a mim, nem aos meus descendentes. Isso é a presunção do ímpio. Sua boca está cheia de maldições, mentiras e ameaças, violência e maldade estão em sua língua. Fica à espreita
perto dos povoados, em emboscadas, mata os inocentes, procurando às escondidas as suas vítimas. Fica à espreita como o leão escondido, fica à espreita para apanhar o necessitado, apanha o necessitado e o arrasta para a sua rede. Claro que nesse contexto, deixa eu só tomar uma água aqui, queridos. Nesse contexto, o salmista ele não está abordando o inimigo num ponto de vista espiritual. Ele está falando literalmente de uma pessoa, de um ser humano, né, que cerca, que é arrogante, que nega a Deus e que quer, de alguma forma, matar o outro para seus próprios fins, para a sua altivez, para alimentar a sua fome de poder. O salmista está tendo essa perspectiva. Porém, na perspectiva do Novo Testamento, o cristão não olha mais com esses olhos, apesar de, muitas vezes, podemos também enfrentar inimigos físicos, né, pessoas que realmente se levantam contra as nossas vidas. Mas, nesse aspecto, então, na perspectiva do Novo Testamento, quando a gente olha para essa questão do inimigo, nós temos um inimigo, que é Satanás, que é o diabo. E esse inimigo se encaixa perfeitamente também nesse aspecto. Alguém que quer destruir a tua vida, em todos os aspectos dela. A tua mente, o teu trabalho, o teu casamento, a tua paternidade, a tua filiação, os teus relacionamentos, quer o teu físico, ele quer matar, ele quer destruir a tua vida. Então, quando a gente olha para isso daí, eu queria fazer uma ligação dentro da perspectiva do Novo Testamento, trabalhando com 1 Pedro. Eita, eu não coloquei o capítulo aqui. Estou desconfiado que eu acho que é capítulo 5, queridos. No verso 6. Está ali. Foram procurar lá. Obrigado, Júlia. Capítulo 5, a partir do verso 6. Olha só, porque o apóstolo Pedro, ele também está trabalhando nessa perspectiva de um inimigo. Claro que ele está trabalhando na perspectiva de quem? De Satanás. Satanás é esse nosso inimigo. O diabo é esse inimigo que se volta contra nossas vidas. Amém? Então, olha o que o apóstolo Pedro vai falar. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no tempo devido. Então, olha só, a perspectiva, ela vai em desencontro a tudo aquilo que o salmista está falando. O salmista está falando que o ímpio ele é arrogante, ele não busca a Deus, ele não glorifica a Deus, ele dá as costas para Deus, ele se acha autossuficiente, ele não está nem aí, ele acha que a vida dele jamais vai ser abalada. Já o santo, o justo, é o contrário. O justo, ele se humilha perante Deus. Ele busca a Deus. Deus é a fonte da vida dele, é a fonte do caminhar diário dele. Então, ele se humilha, ele não é arrogante, ele não é uma pessoa cheia de prepotência, ele não acha que a vida dele é inabalável, ele não acha que a vida dele, nada pode tocar na vida dele, do contrário. Ele depende de Deus. Sabe que qualquer momento, qualquer coisa pode vir e derrubar toda a nossa vida. Uma tragédia pode acontecer a qualquer momento. Estava conversando com o Samuca. Cadê o Samuca? Está aqui. Que perdeu um amigo essa semana. No mesmo dia, eu estava falando com um amigo. Um cara com 30 e poucos anos. 32 anos. Um pai de 3 filhos. Estava conversando com ele no dia e saiu de casa e sofreu um acidente. E ele era o único que estava sem cinto, né? E aí o carro capotou, foi lançado para fora do carro e acabou morrendo na hora. Então, é isso. Cara, qualquer um de nós. Especialmente o povo lá de Rio Branco, que gosta de andar sem cinto de segurança, né? O pessoal lá de Rio Branco. Eu vou para Rio Branco, lá, chego lá de cinto, Brunello, por que você está usando cinto? Aqui, a polícia vai parar você, porque aqui quem usa cinto é bandido, é ao contrário lá. Então, lá não pode andar com cinto. Né? Então,
Então é isso. Claro que todos nós temos a nossa hora, queridos, né? Todos nós temos a nossa hora, mas justamente por isso, sabe? Justamente por isso. Lá em casa, sempre quando a gente vai sair de casa, né, a gente se abraça, dá um beijo, né, porque realmente a gente não sabe, né? A gente ora e torce para que isso não aconteça com a gente, mas nenhum de nós está aquém a situações como essa. Então, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Então, o salmista está ansioso, porque Deus não está presente, segundo ele. Ele está ansioso. Então, ao invés de ele lançar a ansiedade dele em Deus, ele fica escravo da sua ansiedade. E a ansiedade tem sido o mal desse século, né? A ansiedade tem sido o mal, né? Não vou nem pedir para levantar a mão. Quantos de vocês tomam um Rivotrilzinho, né? Como é que é? Como é que é? Sertralina. Amoxicilina é antibiótico. Também. Tem uns aí que a ansiedade que até antibiótico tem que tomar. Né? Esse Citalopram, não sei por que tem Citar no nome dele, porque é totalmente o contrário, é o troço mais broxante da face da terra, o tal do Citalopram. Indico para todos os solteiros dessa igreja, em nome de Jesus. Tome aí, ó, querido. Só pare de usar quando casar, amém? Então, hoje em dia, todo mundo tem esses picos de ansiedade, a gente precisa estar o tempo todo, né, fazendo uma terapia, né, já indico minha esposa lá, fazendo propaganda para ela, psiquiatra. O meu psiquiatra tem uns 10 aqui da Gólgota, que já está lá consultando com ele. Então, essa questão da ansiedade, né? E o texto está falando, olha, lance sobre ele a vossa ansiedade. A gente não consegue descansar. A nossa mente está tão acelerada e tantas coisas na cabeça que a gente não consegue mais descansar. E ele continua dizendo, sejam sóbrios e vigiem. Então, olha só, ao mesmo tempo que nós temos que descansar em Deus, existe um aspecto que diz respeito a mim e a você. Quem tem que vigiar? É Deus ou é eu e você? Somos nós. Amém? Certo? Ainda que a gente tenha essa dependência de Deus, a parte de vigiar compete a cada um de nós. Nós temos que vigiar. Temos que tomar posições, tomar alguns cuidados, tomar cuidados especialmente com nossas escolhas, nossos caminhos. Amém? Certo? Então, vigiar. Aí entra a responsabilidade minha e tua. Vigie. Vigie, querido. Cada um sabe aonde o calo, né? Onde o calo aperta. É esse o ditado? Está certo? E às vezes eu falo aí umas coisas aí que não tem nada a ver. Então ele fala assim, ó, sejam sóbrios e vigiem. Por que nós temos que vigiar? Porque tem o quê? O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Então, Pedro não está descartando em momento algum o fato de que, apesar de eu ser e vocês serem lavados pelo sangue do Cordeiro, eleitos pela graça de Deus, antes da fundação do mundo, que confessaram Jesus como Senhor das suas vidas, que tem o Espírito Santo como selo em suas vidas. Além de tudo isso, ele está falando assim, ó, amém, glória a Deus, nada pode nos separar do amor de Deus, amém, amém, mas vigiem, porque tem alguém, o inimigo de suas almas, o inimigo de suas vidas, que está o tempo todo ao derredor de cada um de nós, procurando a quem possa tragar, matar, roubar, destruir, tirar do propósito. Amém? Quantas pessoas, olha, eu lembro que na época da minha conversão, quantos jovens se converteram junto comigo, na minha geração. Se eu for falar quantos deles estão com o Senhor hoje, caminhando,
Acho que nem 10%. Uma vez num retiro da igreja presbiteriana ainda, eu fiquei responsável para fazer a parte de evangelismo no retiro, então todos os visitantes, né, faziam parte dessa turma aí. Então, enquanto o povo lá estava sendo ministrado, outras questões, eu fui o responsável para a pregação do evangelho e fazer um apelo, né? E tinham lá, sei lá quantos jovens, lá, uns 30 jovens mais ou menos, e eu preguei o evangelho ali e fiz um apelo, e praticamente todos eles confessaram Jesus, né? Daqueles lá, talvez 2 permaneceram. O resto foi só um momento de emoção lá no retiro e nunca mais caminharam com Jesus. Então, a gente está sujeito, porque o tempo todo a gente está vendo pessoas que estão há tanto tempo no Evangelho, de repente, parou de vigiar, deu bobeira, começou a não caminhar e levar as coisas a sério, e quando viu, cara, Satanás levou, e leva mesmo. E leva mesmo. Eu levo mesmo. Então, todo cuidado é pouco, porque eu já estive várias vezes perto disso também. Teve uma época que eu comecei a seguir um caminho muito parecido com esse que eu estou fazendo agora, que é tocar no mundo. Fala, Jeová. Né? E, na época, eu era solteiro, né? Eu nem namorava, né? A gente não namorava, né? Ela que me tirou do mundo daí de volta. Mas eu já era crente já há um tempo, e eu comecei a viajar para tocar com a banda todo o final de semana. E daí não tinha tempo para ir para a igreja. E fui. Quando eu vi, eu fiquei acho que uns 2 anos tocando nessa banda. Quando eu vi, cara, meus princípios, meus valores já estavam tudo distorcidos, eu já estava totalmente perdido, assim, perdido. Né? Não estou profetizando isso para agora, né? Porque agora eu sou um homem casado, minha esposa vai comigo, né? Só estou tocando com homens casados, menos meu filho, né? E é isso aí. Então, todo cuidado é pouco. Nem sei porque eu falei esse exemplo aqui, viajei na maionese. Acho que quis fazer uma propagandinha para as bandas. Então, ele continua dizendo, resistam-lhe, permanecendo firmes na fé. Olha que coisa maravilhosa. Como é que a gente resiste a Satanás? É blasfemando contra Deus? É se revoltando contra Deus? É sendo orgulhoso, prepotente, se achando autossuficiente? Não. Como é que a gente resiste ao diabo? Permanecendo na fé. Permanecendo. Acho que o Satanás deve ter um ódio de você, cara. Porque mesmo com tanta chuva de problemas, dificuldades, decepções, doenças, crises financeiras, problema aqui, problema com pessoas dali, o tempo todo, sentimentos de abandono, muitas vezes, para com Deus, e você continua perseverando em crer. Deve dar um nó na cabeça do diabo, porque todos nós passamos por dificuldades. E tem muita gente aqui porque por muito menos, se tivesse do outro lado, já teria negado Deus há muito tempo. Já teria abandonado a Deus há muito tempo. Mas graças a Deus e glórias a Deus pela sua graça nas nossas vidas, porque isso é graça. Permanecer é uma graça, queridos. Permanecer é um presente de Deus para mim e para você. A gente não tem a menor capacidade de fazer isso por nós mesmos. Então, por mais que a caminhada esteja difícil e seja difícil, permaneça. Permaneça. Nenhuma dor é para sempre. Nenhuma dificuldade é para sempre. Amém? E tudo será compensado quando o Senhor Jesus vier nos buscar. O céu vai ter muito mais sabor. Amém? Amém? Imagina o sabor que terá, queridos, quando formos viver algo que
O C.S. Lewis, ele fala isso, né? Eu acho que foi o C.S. Lewis quem disse isso. Que ele fala que... Não, acho que não foi o C.S. Lewis, acho que foi o autor lá de Eu e Você para Sempre, o Francis Chan. Foi o Francis Chan quem disse isso. Ele falou isso, que tudo aquilo que nós vivemos aqui como dificuldade, isso no céu vai ser compensado 100 vezes mais. Então, imagine, cada dor, cada sofrimento que nós tivemos aqui, quando nós estivermos para sempre na presença do nosso Deus, vivendo eternamente com Ele, essas coisas vão ser absolutamente nada. Absolutamente nada. E glórias a Deus por isso. Continuando, queridos. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Então é isso. Essa ideia maluca que muitas vezes a gente tem na cabeça de que só a gente está se ferrando, mas ninguém está. Não é possível. A vida daquele irmão está assim, a vida daquela irmã está assim. Acha que todo mundo não tem problema, só você tem problema. Né? Eu lembro nas primeiras reuniões do Renovo, reunido com os homens, né, aquela turma de homens ali, e aí, geralmente começava por mim, eu começava a falar dos meus problemas, das minhas dificuldades, das minhas lutas, e isso movia os outros homens também a começarem a falar das suas próprias lutas. E não foram poucas vezes de que cada um deles ia falando assim, cara, eu achava que só eu passava por isso. Eu achava que só eu tinha essa dificuldade. Eu achava que somente eu. Que eu estava sozinho sofrendo isso. E o que é legal nessa igreja é isso. Pelo menos é aquilo que eu penso. Eu acredito que seja. Que aqui nessa igreja não tem máscaras. Amém? E nós somos o que nós somos. Amém? Eu espero que nenhum de vocês tenha algum tipo de ilusão para comigo. Porque você que se lasca se você tem ilusão a meu respeito. Amém? Nós somos todos pecadores salvos pela graça, que caminham juntos, tentando todos os dias fazer a vontade de Deus, buscando forças nele para vencer. E a coisa mais maravilhosa, queridos, é estarmos juntos. Amém? Juntos, sendo suporte um na vida do outro, orando um pelo outro. Como é gostoso estar aqui, né? Acho que o Lucas estava falando esses dias sobre isso, que para ele assim, é um prazer. O Dieter também estava falando na reunião dos casais, que chega domingo, aquela alegria de vir para a igreja, de estar juntos. Né? E é isso. Hoje foi um dia que eu queria ter ficado em casa, porque estava um friozinho gostoso. Hoje é um dia que eu odiei amar vocês. Queria ter ficado em casa comendo uma pipoquinha, assistindo uma sériezinha, né? Com a minha mulher, né? Ficar lá o dia inteiro no sofá, né? Mas não. O Espírito Santo falando, vai lá para aqueles miseráveis lá, falar com eles. No versículo 10, o Deus de toda graça que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus. Olha que lindo. Depois de terem sofrido durante pouco tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. Aleluia. Não importa o que a gente passe. Ele prometeu. Não é um homem que está prometendo, não é o apóstolo Pedro que está prometendo, não é o Pipe que está prometendo, não é ninguém, mas é o próprio Deus que está nos dando essa promessa. Que o tempo aqui é curto e Ele está nos preparando para algo infinitamente superior e maravilhoso para nossas vidas. A Ele seja o poder para todo sempre. Amém. Aleluia. Voltando lá no Salmo, queridos, para a gente terminar, no verso 10, agachado fica de tocaia, as suas vítimas caem em seu poder. Pensa consigo mesmo, Deus se esqueceu, escondeu o rosto e nunca verá isso. Essa é a presunção do ímpio, achando que ele pode fazer todo tipo de injustiça e que Deus não está olhando para isso. Às vezes eu fico pensando, né, cara, de pessoas que
que roubam assim, fazem o mal para o outro, achando que ele vai ficar impune para isso, né? Acho que nada de mal vai acontecer com ele. Porque por muitas vezes, porque por mais que a justiça humana pode falhar, a justiça de Deus nunca irá falhar. Nunca, nunca, nunca irá falhar. Todo o mal que o homem comete nesse mundo, um dia ele prestará contas. Salvo aqueles que estão salvos pela graça em Cristo Jesus, cujo preço do pecado já foi pago por ele naquela cruz. E o salmista continua dizendo: levanta-te, Senhor, ergue a tua mão, ó Deus, não te esqueça dos necessitados. Porque o ímpio insulta a Deus, dizendo no seu íntimo: de nada me pedirás contas? Mas tu enxergas o sofrimento e a dor, observa-os para tomá-los em tuas mãos. A vítima deles entregar-se-á a ti, tu és o protetor do órfão. Quebra o braço do ímpio e do perverso, pede contas de sua impiedade, até que dela nada mais se ache. O Senhor é rei para todo sempre, da sua terra desapareçam os outros povos. Eu gosto muito desse verso 16, quando o texto fala da sua terra. Ou seja, de quem é o mundo, de quem é a terra, de quem é esse planeta, a quem pertence todas as coisas, mesmo aqueles que não creem, mesmo Satanás e os seus demônios, tudo é dele. Tudo é dele. Ele é o regente, ele é o criador e o regente de todas as coisas. Amém? Satanás não tem nenhum tipo de autonomia diante de Deus. Tudo aquilo que ele faz debaixo da soberania de Deus. Nada, nenhuma vida pode ser tocada, nenhum mal pode ser feito por ele sem que Deus diga: pode, faça. Pelo menos essa é a revelação que a Bíblia nos dá. Quando Satanás foi querer tocar em Jó, ele simplesmente chegou e tocou em Jó? Não. Teve que ir lá pedir permissão. Olha, posso tocar lá no Ronei? Deus está liberando ultimamente, Ronei? Tem que ser igual o Jó, cara. Tem que agradecer. Tu, Senhor, ouve a súplica dos necessitados. Tu os reanimas e atendes ao seu clamor. Defendes o órfão e o oprimido, a fim de que o homem que é pó já não cause terror. Então, Deus olha para o ímpio e ele fala: é pó. Nós olhamos para o homem como algo que tem algum pé de contrário, né, que possa nos trazer insegurança, possa nos trazer medo, mas para Deus todos são pó. Não passa de pó. Unicamente pó. Então, comece a olhar dessa forma. Que todo ser humano é pó. Por isso que eu acho interessante quando o apóstolo Paulo ele fala assim: considere o outro superior a você. Considere. Esse é um sentimento que tem que estar em nós, um sentimento de diminuir, de pequenez, de se tornar pequeno, sabe? De não querer ser altivo, de não querer ser melhor do que ninguém, sabe? O outro quer se achar, deixa o outro. Deixa o outro. Deixa o burro achar que é alguma coisa a mais do que pó, porque ele é só pó, como todos nós. Nós somos pó. Mas somos um pó diferente, né? Um pózão. Somos um pó que Deus, pela sua graça, nos fez vasos, fez um barro e nos fez vasos de misericórdia, onde Ele tem transbordado a sua graça em nossas vidas. Amém? Por mais pequeno que eu e você sejamos, Ele está vivendo em cada um de ncara. Amém, queridos? Esses dias eu vi um vídeo no Instagram na perspectiva do universo à Terra. Então, foi como se fosse um zoom, assim, de longe, indo, até chegar no planeta Terra. Né? Nossa, aquilo ali é uma loucura. Né? É uma loucura, porque
a infinitude do universo, né, cara? Nós não somos absolutamente nada, nada, nem perceptível nós somos, depende da distância. Né? Depende da distância, a gente nem consegue ser visto. Né? Mas nós temos um Deus que, dentro de todo o universo, Ele tem os olhos voltados não somente para esse planeta imperceptível, mas para esse ser humano pequeno, que é pó, que somos nós. Isso nos coloca numa posição de humildade, sabe? Por isso que o ser humano, ser uma pessoa arrogante e altiva, não faz sentido. Nós não somos nada. Nós não somos nada. Hoje a Débora falou, né, que o apartamento lá de uma pessoa lá, tipo no 7º andar, né? Ela, que bom, né? Não tem risco de tsunami, né? A pessoa pensando em tsunami quando vai para a praia, né? Mas é bem isso, né? Porque quando você vê uma tsunami acontecendo, né, você vê as pessoas, assim, os carros sendo lançados, levados, assim, cara, os carros parece que é nada, nada. É como se tivesse com uma mangueirinha assim, né, tirando a sujeirinha da calçada, assim, não é nada. Não é absolutamente nada. Para encerrar, queridos, abram suas Bíblias em Tiago, no capítulo 4, a partir do verso 6. O apóstolo Tiago também vai tratar praticamente a mesma perspectiva de Pedro, mas seria bom a gente tratar esse texto também para reforçar ainda mais essa questão no nosso coração e na nossa fé. No capítulo 4, verso 6 diz assim: mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Então, crente orgulhoso, olha, não existe bicho mais tongo do que isso. Bicho mais burro do que orgulho, cara. Deus resiste àquele que tem o coração orgulhoso, mas Ele dá graça àquele que tem o coração humilde, que se humilha diante dEle. Portanto, mais uma vez, tanto Pedro fala isso, e agora o apóstolo Tiago vai falar isso. Submetam-se a Deus. E olha o que ele fala: resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aleluia. Amém? Como o salmista estava falando dos inimigos dele, agora os apóstolos estão falando do nosso inimigo, que é o diabo. Resista ao diabo. Então, resista à soberba, resista à altivez, resista ao orgulho, resista à autossuficiência. Resista a isso. E se submeta ao Senhor. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos. E vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Apontando para a questão do vigiar. Entristeçam-se, lamentem e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Irmãos, daí ele vai falar: não falem mal uns dos outros. Oh, dificuldade que nós temos. Vocês conhecem pessoas que o único assunto que ela tem na vida é falar dos outros? Ela não tem outro assunto. O único assunto dela é falar das outras pessoas. Quem fala contra o seu irmão, ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Ouçam agora, vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Olha só, mais uma vez o salmista colocando para nós que nós não temos planos. Nós temos expectativas, mas todos os nossos planos estão debaixo da soberania de Deus. Se Ele quiser, sim. Amém?
Se Ele quiser, sim. Então, sempre quando você faz qualquer tipo de escolha, sempre submeta isso a Deus. Sempre. Então, a gente tinha planos em relação a um novo barracão. Mas o tempo todo, né, a nossa célula foi na quarta-feira e a gente orou especificamente por essa questão. A gente orou e falou, Deus, a gente só quer aquilo que o Senhor quer. A gente pode se empolgar com algumas coisas, mas é o Senhor que define, o Senhor que dá, né, o aval final para as escolhas que nós vamos tomar. Isso na quarta-feira nós olhamos. Terminou a célula, o povo foi para casa, de noite eu recebo o áudio do Fabiano apresentando esse novo local. E fomos lá na quinta-feira e encontramos. Amém? Então é isso. Coração velho querendo se desesperar, porque já era quarta-feira e nada. O coração querendo se desesperar, não. Se aquiete, miserável. Sai desse coração, Satanás. Se submeta, descanse. Ele está na frente. Sabe o tempo de todas as coisas e o local exato que Ele quer para as nossas vidas. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Pense nisto, pois quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Amém, queridos? Amém? Então, eu queria tratar essa questão de que todos nós somos pessoas que passam por momentos de opressão, de lutas e dificuldades na vida, e podemos incorrer em questões de se sentir abandonado, de achar que Deus nos deu as costas, que Deus está cego para com a gente, que Deus não está enxergando o que está acontecendo com a gente. E isso só leva a caminhos que podem nos afastar ainda mais dele. Aí sim, se aceitar isso para o coração, aí o diabo venceu. Então, resista ao diabo, se submetendo a Deus, permanecendo crendo e confiando que Deus está presente até o fim. Amém? Vou chamar o Ministério de Louvor aqui na frente, para a gente terminar com uma música. E, enquanto isso, eu quero orar. Verdade. Sorry. Estava esquecendo da ceia. Vou chamar o pessoal aqui. Então eu quero servir a ceia agora e enquanto está servindo a gente vai cantar uma música e depois eu quero encerrar o culto, então, orando, tá bom? Deixa eu orar pela ceia primeiro. Pai, nós queremos consagrar agora esses alimentos ao Senhor. Esses alimentos agora deixam de ser simples alimentos, Senhor, para representar de fato o teu corpo e o teu sangue naquela cruz. Amém. Pode se servir, queridos. Enquanto isso, o pessoal vai cantar uma música aí. Quem quiser cantar junto. Você me achou, me atraiu bem junto a ti. Tolo sou, mas você me amou. Tolo serei para o Rei de amor. Asas me deu, posso então voar. Ao céu
Senhor, só quero a Ti vivendo em mim. Graças, eu nada sou sem Ti. Houve vezes em que me afastei, me carregou sem nada dizer. Perdoa-me, pois fraco sou. Trocou o céu por aquela cruz. Até aqui me carregou. Foi minha luz na escuridão. A chuva vem e renova-me. Curou com óleo toda a dor em mim. Graças, graças, eu nada sou sem Ti. Graças, brilha em mim. Brilha em mim, brilha em mim. Sua graça brilha em mim. Brilha em mim, brilha em mim. Graça Vamos ficar de pé, queridos. O coração da Bíblia é revelar no Antigo Testamento a falha humana de agradar o coração de Deus. Todos nós, absolutamente todos nós, pecamos. Todos nós estamos separados da glória de Deus por causa do pecado humano. O homem foi incapaz de obedecer à lei de Deus e caminhar 100% perfeito nesse mundo. E tudo isso tinha um propósito: revelar em nós a graça de Deus. E Cristo Jesus possibilitou esse caminho para todos nós, quando Ele morre naquela cruz, nos atraindo a Ele. Ele fala que quando Ele fosse levantado, Ele atrairia todos a Ele. Quando Ele morre, tudo aquilo que nos afastava de Deus, toda a nossa impotência, morreu com Ele. E quando Ele ressuscita, todos nós ressuscitamos juntamente com Ele, para a glória de Deus Pai. Amém? Comam do corpo de Cristo. E bebam do sangue do Senhor Jesus. Eu nada sou sem Ti.
queridos. Obrigado, Deus. Obrigado. Obrigado por essa palavra. Obrigado por essa comunhão. Obrigado por esse lugar, pelo tempo que nós estivemos aqui, Jesus. Obrigado porque o Senhor separou esse lugar aqui é tão bom, Senhor, para todos nós, Pai. Aconchegante, Deus, um tempo que nós podemos realmente, Senhor Jesus, viver grandes coisas aqui também, Pai. Muito obrigado. Que o Senhor abençoe este lugar, abençoe as pessoas que farão uso deste lugar. Que a Tua presença e a Tua obra permaneça neste lugar, Deus, glorificando o Teu nome. E assim, Senhor, nos despedimos desse lugar para o novo, para aquilo que o Senhor tem, para que a gente viva, Senhor, para a glória do Teu nome, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Em Teu nome, Jesus. Amém.